Olá, rapazes. Olá, galera. Tudo bem com vocês? E aí, tranquilo? E aí, hoje mais um papo nosso aqui. A gente estava cheio de ideias, né? E a gente vai trazer hoje um assunto que a gente se inspirou em um vídeo do Netflix, do Abstract, que é um episódio que a gente gosta muito e que daria pra gente, cada hora, pegar um pedacinho daquele episódio, né? É verdade. É muito conteúdo. Muito conteúdo. É o episódio da Paula Scher, que é uma designer gráfica que tem uma mega bagagem. Ela tem um trabalho muito, muito bacana de letter, né? Ela tem uma pegada com a tipografia. Mas a gente, de vez de falar disso, né? Que é o que a gente acaba... A primeira coisa quando a gente pensa nela, a gente fala dessa expressão que ela tem na tipografia, dos trabalhos dela. Mas aí a gente resolveu falar de um tema que é a apresentação. Ela tem um momento no episódio que ela mostra, ela fala como que é esse momento da apresentação, quando ela cria alguma coisa e ela tem um trabalho, né, um projeto para apresentar, de que jeito que ela faz. Ela mostra no vídeo umas telas grandes onde ela imprime, né, uns painéis com o job. E aí ela comenta sobre essa apresentação. E ela faz um diagrama de apresentação. Falei tudo, meninos? Acho que é isso, né? É isso aí. Sim. Resumo. E esse diagrama, ele é muito legal, porque quando você escuta ela falar, faz muito sentido para todo mundo, tenho certeza. Eu vou contar aqui mais ou menos, meninos, vocês me interrompam se eu estiver falando bobagem. Mas ela fala que a apresentação, quando ela começa, o nível de expectativa, né? A linha da expectativa das pessoas que estão recebendo aquele projeto, né? Que o cliente está recebendo, ele está baixo. E aí, conforme ela começa a apresentação, ela consegue aumentar essa expectativa, né? Essa linha da expectativa, essa empolgação, esse entusiasmo, ele sobe. E aí ele tem um pico lá em cima, tem um auge. E aí, depois desse auge, começa uma contestação do cliente, né? O cliente, ele vai pegar um detalhe aqui, né, uma coisinha ali, aí ele começa a contestar. Cabe a ela, né, a pessoa que está apresentando, no caso, como está dentro do job, né, ela precisa estar preparada, a pessoa tem que estar preparada para receber essas contestações e conseguir, né, reverter a situação. E aí, depois que ela consegue fazer isso, a expectativa, né, o nível de expectativa do cliente, ele consegue subir um pouco. E ali, quando ele volta a subir, porque ele dá uma caída com a contestação, ela faz essa remediação, né, a linha sobe. E aí, ali que é o momento onde a gente tem que parar ali a apresentação, né? Finalizar a reunião ali. Porque senão é um perigo. Dali pra frente... Nossa, só desanda. Acontece muito com a gente isso, né? A gente tem que saber a hora de parar a nossa apresentação quando você tá com um cliente. Porque existe na gente a vontade de querer que os caras compreendam de fato o que a gente tá querendo passar. Então a gente às vezes peca pelo excesso ali de tipo, não, mas é isso, mas é aquilo. E tenta, tipo, expor tanto a forma que você fez que acaba, tipo, não despertando a curiosidade e a vontade do cara, tipo, ter que, por si mesmo, digerir aquilo que você acabou de falar ali. Eu acho muito curioso como uma má apresentação muitas vezes destrói um ótimo trabalho, né? Nossa, às vezes você constrói algo tão bacana e tão bem resolvido e na sua mente está perfeito, só que na hora de você transmitir isso pro cliente, se não for bem transmitido, bem apresentado, tem esse feeling, né, que a Paula fala, inclusive, sobre esse momento de dar essa pausa e finalizar, por exemplo, você pode perder todo um ótimo trabalho que foi construído por causa de uma má apresentação, né? Posteriormente, é difícil até você conseguir retomar algo similar àquilo que você construiu, porque a sua má apresentação ficou tão marcada na mente do cliente que ele conecta... Já contagiou, né? Exatamente, meio que infectou o job, né? E aí você fica com um ótimo job na mão, só que por causa de uma má apresentação você acabou destruindo aquilo que foi construído, né? Muito curioso isso. No vídeo ela fala muito dessa história
que é do impacto, né? Que você tem que saber a hora de parar para não perder aquele impacto bacana que o cliente teve lá no início, né? Porque o cara, se você começa a esperar, o cliente, ele quer provar que aquilo vai funcionar. E na real, nem nós, nem a Paula, que é uma designer super veterana e com trabalhos Sim, super experiente. fodas aí, nem ela consegue falar, isso vai acontecer deste jeito. Porque o que acontece? Sim. Vai depender muito das pessoas como elas vão absorver, vai depender muito, né, Sim. de um todo, né? E não tem como o designer prever tudo que vai acontecer, né? A gente lança uma ideia, entrega um conceito que está alinhado com o público, com toda essa experiência que a gente quer causar, né, em função lá do briefing e tal, mas não tem como a gente prever de forma muito exata que as coisas vão acontecer, né? As Não pessoas é uma são ciência exata. não é uma ciência exata, isso mesmo. As pessoas são diferentes, isso é muito... isso precisa ser muito conversado, né? Porque às vezes o cliente, ele tem essa ansiedade, tá bom, beleza, mas e se acontecer isso? Tá, mas e se acontecer aquilo? E o decorrer do projeto e do trabalho vai fazer com que a gente refine, né, se for necessário. Sim. Então, tem todo um aprendizado aí, né? Mas o conceito, essa essência do projeto, que no caso é o que ela estava falando, né? Essa essência, ela passou. Então, beleza, a partir daqui a gente tem que parar, porque é uma discussão para um outro momento, né? Sim, mesmo porque tem uma variável aí que é muito particular, que por mais que o profissional, o designer, a agência esteja muito inserida ali no mercado, no produto da pessoa, nada vai substituir o olhar dela, né? Porque ela tá ali, sei lá, quantos anos, e a agência tá, tipo, um tempo muito mais curto, de uma forma mais concentrada, mais... Sim. Pontual. Tipo, então, essa variável, ela vai poder, tipo, tanto ir pelo mesmo caminho que você tá, tipo, tentando transmitir, quanto o cara fala, não, você tá totalmente errado, o mercado funciona do jeito oposto. Sim, sim. E isso você não consegue, de fato, prever, né? É bem por aí mesmo. Sabe que na hora que você tava falando, eu fiquei muito pensando no lance de quando a gente cria projetos, e a gente tá falando de experiência, né? Então, você vê, ó, aqui é a experiência do cliente para aprovar a proposta, né? Ela tem que ser uma experiência super bacana, porque senão ali acabou, travou. Sim. E aí a gente tem uma segunda etapa, que é vender para o cliente, para quem aquilo foi feito, de fato, né? Que é uma outra experiência, assim. E como que o cliente que nos demanda, então vamos considerar assim, vou até para ficar mais fácil, né? Imagina que alguém vem pra gente, uma empresa vem, passa um briefing, um super desafio, a gente vai lá, tal. Quando a gente vai vender para eles, a gente é o nosso primeiro, né, cliente, vamos assim pensar, né? Tenho que vender para a empresa, para depois vender para o público final. E a gente está o tempo inteiro experimentando pontos de vista dessas pessoas, né? Cada um tem um universo, né? Então, o cliente, o cara do marketing, vamos assim pensar, ele tem ali um ponto de vista. O cara que está lá na outra ponta, o público final, tem um outro ponto de vista. Então, na hora que a gente vai criar, a gente acaba pensando em tudo isso, né? Eu na hora que estava dando uma olhada no vídeo, eu fiquei muito pensando nisso, assim, como os nossos projetos, quando a gente vai criar, a gente tem que pensar nesses pontos de contato, a gente tem que preparar essa apresentação para que o cliente, né, ele não é o meu público-alvo, vamos assim pensar, né, não é para quem eu estou criando o meu projeto, né, o cliente, ele foi o solicitante, né, mas na hora que eu vou apresentar para ele, eu tenho que saber de que jeito apresentar para tocar ele. Eu tenho que criar essa conexão e essa conexão emocional, sim, com ele, né? Que experiência que eu vou levar para ele ali naquele momento da apresentação. Então, ela coloca, por exemplo, os painéis grandes, né? Só de uns cartazes. Cara, que inveja. Aquilo é uma imersão muito foda, né? Aquilo Total, é uma imersão, né? Do cara olhar aquela gigantografia e falar, meu, é isso. Você bota o cara numa sala cheia de cartaz,
do projeto e não tem como o cara escapar ali, né? É. Ele tá realmente imerso naquilo. Inundado ali, né? É muito Total, massa. total. Bem por aí mesmo. É que nem quando você vai fazer uma concorrência, nós mesmos já passamos por isso, né? Do tipo, ó, beleza, de que jeito que a gente vai apresentar? Então, teve num passado recente, a gente criou um motion, né? Uhum. Que trazia um pouco do conceito, assim. Então, é, é esse cuidado, né, do preparar a apresentação. Então, foi o que o Rafa falou um pouco antes, né? Às vezes você tem um projeto muito, muito bacana e só que você não sabe contar dele, né? E aí a sua Então, ideia que é foda, se acabou dissolve. ali, morreu antes de começar, na Antes de real. nascer, ela já tá. Eu tava falando, eu tava pensando de como que todo esse papo prova que o branding é um canteiro de obras eterno, na real, né? Porque assim, a gente teste em cima de teste, inovação em cima de inovação. As pessoas mudam, o nosso cliente muda, o produto muda, às vezes ele não muda literalmente, mas a percepção que existe desse produto, ou o foco que existe desse produto, muda e se transforma, e a gente. Acontece uma pandemia global e tudo muda também. Então é impressionante como muitas vezes o cliente chega até nós com uma ideia de que uma construção de branding é algo muito pontual e definitivo. Só que Uhum. não, né? É algo que vai. É algo vivo, né? Como a gente tá falando aqui agora, né? A gente tem um projeto novo que nasce e ele vai sendo construído, lapidado, evoluído, ele cria uma vida própria, né? E as coisas vão acontecendo e esse é o processo, né? O branding é esse processo, né? Não é essa parada pontual com o princípio, meio e fim de um projeto, entregou, acabou, né? É muito curioso pensar nisso, né? Como a gente às vezes tem uma visão muito linear, finita desse processo, né? Que às vezes a gente acha que ele acaba na entrega ou acaba nessa apresentação, só que na verdade não, né? Ele nasceu ali agora e agora ele está começando a criar vida e trilhar seus passos e ver para onde que vai correr, né? É bem por aí mesmo. Eu acho que assim, no final das contas, a gente está falando o tempo todo de conexão emocional mesmo, né? Total. Com quem está nos assistindo de alguma forma, seja o cliente, seja o público final dele e tal. Porque se a gente não criar esse link, acabou, acabou. Sim, É muito sim. ruim quando nós como agência, vai numa apresentação de concorrência, você chega lá, você já percebe que existe um movimento, é, é, como eu posso dizer, para não ser indelicada. Pré-estabelecido? Já existe um movimento já definido, e aí você chega com uma proposta, e por mais foda que ela esteja, ela não vai ser acatada ali, né? Uhum. Porque a gente sabe, gente, vamos jogar real. Bastidores. Isso acontece o tempo inteiro. Então, a gente com o tempo você já ganha, né? Quando você chega para apresentar qual é o clima, e qual que é a temperatura da sala ali, de onde você está levando o teu Total, projeto. Então, total. isso é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado. E quando a gente vai para uma apresentação de projeto, a gente tem que ter essa preparação, né? Saber que vai chegar e pode tanto encontrar um ambiente muito satisfatório, como pode encontrar um ambiente muito, muito hostil, vamos assim pensar. E como Uhum. a gente se prepara para isso, né? Na apresentação lá do Abstract, ela levou os painéis. Cara, uma pessoa entra numa sala, é isso que vocês falaram, né? Você entra numa sala, você não tem para onde correr, você olha ali, você tá completamente imerso. De que jeito que eu vou tirar as pessoas daquele dia a dia dela e colocar ela dentro da minha página, dentro do meu projeto, né? Exato. É. Sem pensar em outras referências, né? Tipo, o cara tem a única referência à sala que ele tá ali, né? É real. É Então incrível. tudo que ele construiu na cabeça dele Tá ali dentro. tá ali dentro, acabou. É muito Verdade. isso É mesmo, de que incrível. jeito que a gente vai conectar aquele cara, né? É a boa história do tipo. É porque eu sei que foge um pouco, mas, por exemplo, se você chega numa apresentação, se você chega numa reunião, você conhece o cara, né? E você tem um trato ali mais pessoal, mais humanizado com o cara, ele vai te receber de uma outra forma. Total. Essa coisa da apresentação é desde que a gente chega mesmo, né? De que forma que as coisas estão, e se a gente pode apresentar
com essa, né, pra ter esse impacto, que nem a gente viu lá no episódio, com os painéis grandes, enfim, pode ser né, uma animação, pode ser uma música, Sim. pode ser uma introdução, Várias formas de. né? Tem várias formas. Se a gente, eu fiquei muito pensando, tipo, quando os caras vão lançar um filme, né? Se a gente pegar o cinema, eles fazem isso com uma maestria, né? Porque o cara vai lançar, Sim. ele põe o trailer lá para todo mundo ficar com vontade. Assim como a gente sabe que tem trailers que não passam nada, né? É. E ali já destroem ali a reputação do filme. Então, é muito legal como o preparar, né? O colocar o cara dentro do da nossa história, né? Trailers é um espaço ali muito perigoso, porque de um tempo pra cá, eles são pensados de uma forma a parte do filme em si. Tipo, eles constroem o trailer tipo, com cenas que às vezes nem vai pro filme. Então é só pra tipo, poder instigar. É um outro rolê, tipo, muito mais sagaz ali, sabe? Comercial, hoje né? É muito comercial e tem uma indústria só disso, né? Só Tem os caras que são disso. especializados, tipo, os caras. Tem o cara que vai dirigir o filme e tem o cara que é especializado em dirigir trailer. O foco dele é esse. Ele sabe como encaixar aqueles cortes, encaixar aquelas cenas de uma forma para poder gerar o máximo de interesse na parada, né? E muitas vezes com pequenas mentirinhas aí, né? Como o Davi Só falou. pra te levar, né? Só pra te Só pra levar. levar, total. Exatamente. Ou às vezes meio fora de ordem, algo que quer dizer uma coisa, mas na verdade queria dizer outra, e acaba criando toda essa parada. É muito louco isso. Eu dei o Sim. exemplo do trailer, que é o lance mais assim, de uma forma geral. É claro que existem sim Sim, trailers que contam e não entregam, né? Depois no filme. sim, Mas como peça, sabe? Como peça de provocação, é muito legal. Porque às vezes você vai numa expectativa total. lá em cima, quando você vai pro Sim. filme, você fala, não acredito, cara. Mas não é não entrega de uma forma, tipo, sacana. Tipo, eles não entregam de propósito. É Sim. comercial, né, Davi? O case mais foda que eu lembro do Deadpool, que eles fizeram um puta trailer foda, tipo, com os personagens diferentes, e no filme, tipo, nem aparece. Isso foi muito foda, porque a galera foi com uma É, expectativa e chega na hora do filme, eles entregam uma outra coisa tão engraçada quanto. sim, sim. E, tipo, faz essa brincadeira, sabe? É muito foda. É que é a cara do Deadpool, né? A cara do Então, tá Total total dentro do conectado. contexto do filme. discurso, né, que ele tem. Sim, sim. Eu fiquei muito pensando, sabe, quando eu tava vendo isso, hoje em dia a gente fica muito no lance da apresentação, né, do PowerPoint, vamos pensar assim. E o PowerPoint, ele não deve ser o único meio, né, de você Sim, apresentar. Então, é, como, é, como no dia a dia, assim, na correria da agência, em tudo que a gente, né, a gente acaba perdendo um pouco disso, né? Antes, quando eu comecei minha carreira, eu lembro que era muito comum eu levar as lâminas das artes para o Uhum. cliente. Hoje a gente não faz mais isso. É mal imprime, né? Mal imprime. Então você faz um PDF, é tudo digital. E o como a gente vai começar a precisar a refletir quanto a isso, sabe? De que jeito que eu vou impactar? De que jeito que eu vou levar esse conteúdo? Porque também o digital tá cansando também, né, gente? sim, sim. Se o conteúdo não for muito foda, se a gente não tiver um interlocutor muito alinhado, cara, ele cai no limbo ali, né? Uhum. Sim, total. Eu acho que a gente viu durante algumas décadas aí esse crescimento do digital. Primeiro porque ele cria diversas possibilidades que você não tem, né, no mundo físico ali. Você consegue antecipar muita coisa. Isso não só para apresentação, mas em diversos outros formatos também. E também pela facilidade, né? Hoje a gente tem essa grande ferramenta como uma grande facilidade, um facilitador de processos.
Mas eu particularmente penso que o tipo de imersão que você gera com materiais reais não se compara a uma boa entrega digital. Acho que se você consegue mesclar os dois é bacana. Acho que um se apoia no outro, um complementa o outro. Mas ver uma apresentação, como no caso da Paula que a gente estava comentando, desses impressos gigantes numa sala, é um impacto completamente diferente que não conseguiria ser feito com o melhor mockup que fosse. Não chega nesse nível de proximidade, de interação, né? De conexão, né, com o É cara. uma outra experiência, né? Eu lembro, o Davi deve ter passado por isso. Por exemplo, quando a gente ia apresentar anúncio, a gente imprimia no tamanho real e encartava no meio da revista. Sim. Então, assim, o cara abria, via ali, sabe? Montava, Sim, na verdade, sim. na agência que eu trabalhava, a gente montava tudo naquele. Como chamava aquele papel super grossão, que era preto? Naquelas Tinha uma lâmina. pranchas, É. no fã. Tem vários. Eu fazia, uma época a gente fazia com passepartout e tudo, gente. Passepartout é aquela moldura. Uhum. Montava todo a folheteria, tipo, aquele calhamaço de papel, aquela Antes tinham cola. nas agências, eu não sei se nas agências grandes isso tem ainda, nas pequenas com toda certeza não. Tinha um departamento só para fazer as apresentações. Olha só. Era uma coisa tão importante. A gente tinha, eu lembro que na Mood mesmo, a gente tinha uma gráfica rápida que montava tudo pra gente, uma época. Uma época a gente fazia interna e depois fizemos esse contrato com eles e eles montavam pra gente. A gente já tinha um padrão lá de Uhum. lâmina, mas era bem legal, porque eu não apresentava só a peça final. A gente tinha essa preocupação do conceito, né? Então, às vezes, é um Sim. pedaço, é uma chamada, é um letter Sim. que passa aquele sentimento, aquele conceito que a gente quer vender ali, né? Então, existia muito dessa preocupação. Às vezes eu sinto falta de ter o material ali na mão, Eu ter também impresso. sinto. O que eu acho que a gente consegue fazer hoje, que eu acho que a gente faz muito bem, é o lance de criar. Quando a gente fecha um projeto, a gente monta uma apresentação e aí a gente faz uma defesa, né? E nossas Uhum. defesas, né, meninos? É pra Defeito. chorar, É sabe? de chorar, né? Tem defesa que a gente fala assim: olha, não aceito menos do que lágrimas, entende? É neste grau. Se não chorar, Porque a gente nem tenta valeu o colocar o esforço. cara nesse Muitas sentimento mesmo, emoções. né? No lance. Porque pra gente é muito importante o lance do sentimento, da emoção ali. Então, Sim. às vezes, se você manda só a apresentação e a gente não põe a defesa, a gente perde muito, cara, muito. Porque o cara Perde vai mesmo. interpretar da forma que ele quiser, com a referência que ele Sim. tem de vida, enfim, do todo dele, né? Então, Uhum. essa defesinha aqui, muitos designers Direciona, né? estão super acostumados, ela direciona exatamente, alinha ali todo mundo no mesmo Total. ambiente para poder contar a história, né? Então eu acho que isso já ajuda muito. Não dá para você mandar uma apresentação e confiar que as pessoas vão entender aquilo que você criou. Por isso que é importante a gente sempre ter esse carinho, né? O designer ele não só desenha, né? Ele cria esse conceito e a gente saber transmitir também em palavras é importante, não só em cor, em imagem, enfim, na arte, né? Mas nas palavras mesmo. A gente acaba fazendo muito disso, né, meninos? Retomando um pouquinho o vídeo da Paula, minha amiga. Aurora? Paulinha. Tem umas menções que eu achei muito bacana, que eu fiz questão de anotar. Que ela fala que todas as mensagens são diferentes e estão por toda parte. Tipo, isso quando ela fala contextualizando a tipografia, né? Uhum. E isso, às vezes, a gente se passa tão, às vezes, desapercebido ou a gente processa de uma maneira tão rápida aquelas informações que não nota, tipo, a gente não para pra notar o trabalho da tipografia ali, o significado dela, a- o O impacto, objetivo né? dela ali. Cara, a gente não entende, às vezes, a importância que tem aquela escolha que o designer teve, da cor, da forma. Isso é muito foda, tipo, porque isso realmente a gente às vezes deixa passar, né? Não, deixa passar no sentido de que a gente não para pra pensar, Uhum. né? Tipo, a gente só sente. Exato, a gente só sente. Muito bom.
E é bem comum, né, na hora que a gente está criando uma arte, que a gente está nesse processo criativo aí, né, a gente falar disso, né, olha, essa fonte vai me transmitir isso vai me trazer um impacto assim, assado, Aham. de que jeito que as coisas, né, nos tocam. Mas é aquela história, a gente precisa se preocupar não só com a nossa ideia principal, mas de como a gente vai transmitir isso para quem está ali aprovando. Sim. Tipo, eu quero ter um espaço super confortável e tem uma tipografia toda enrijecida, com caixas altas. Isso não remete nada com o que você está querendo passar, né? Então tem que ter uma convergência ali de Ou então intenções. até a fonte é maravilhosa, mas você quer colocar tanta coisa naquele espaço que você fala assim, perdeu. Todo aquele Acabou. sentimento e aquela experiência que a gente queria causar, acabou, porque é tanta confusão e tanta informação dentro de um único lugar, né? Então, existe esse equilíbrio, né, que a gente tem Então, que a gente sempre pensa, né? Faz parte, né, do nosso dia a dia isso. total. E o cliente final, lá na ponta, ele não vai raciocinar da forma como a gente raciocina, né? Do tipo, não, é porque essa fonte, não é porque o excesso de elementos, ele não vai pensar e expressar isso em palavras, mas ele vai absorver isso e sentir isso na real, né? Uhum. É foda, né? Ele é o quanto ele vai se aproximar daquilo, né? Quanto ele vai ter sinergia com aquilo, porque ele vai sentir algo. Sim, Eu me afasto ou sim, eu vou para perto, né? Eu quero exato, saber mais ou eu vou vazar daqui, tipo. exatamente. Uhum. Eu não sei o que tá acontecendo, mas algo tá me empurrando pra fora, tipo isso. Pois é, tipo, cara, isso não faz sentido nenhum para mim, tipo, não combina comigo. Tipo, eu jamais iria consumir uma coisa dentro disso, vamos assim pensar, né? Exato. É. É bem marcante essa história da sensação. Uma coisa que eu penso muito quando eu começo a trabalhar essa história das apresentações, e falando um pouco da nossa área, né, do design, é essa história da cor, né? Não é só a fonte. Uma cor, ela diz muito, né? Ela traz muito com Uhum. ela. Então, de que jeito que a gente direciona isso dentro de uma apresentação? Um fundo branco de uma apresentação com um monte de texto jogado lá dentro, tem uma função, mas é uma função só de informar? De que jeito que eu quero, né? Uhum. Quero levar para minha apresentação? Então, eu acho que com pouco, assim, com pouco recurso, vamos assim pensar, a gente consegue passar muito. Só que a gente tem que planejar, não dá para jogar de forma, põe assim, 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 sem pensar Avulsa, né? de como que isso vai ser recebido, né? Então, às vezes, eu Uhum. só quis falar da cor, que era uma coisa assim, próximo de todo mundo, sabe? Você vê lá Sim, uma tela, sei lá, vermelho, tipo, causa uma sensação. Você vê lá uma tela num rosinha, te causa outra. Então, às vezes, a gente sim, consegue inserir as pessoas e essa emoção com recursos que estão na mão de todos, sabe? sim, sim. Uhum. É o lance de Real. planejar, né, mesmo, e se organizar. Encontrar o propósito nisso tudo, né? É, Das essa é a escolhas e tal. palavra-chave. Sim, o propósito, né? Encontrar o propósito. Se tá dentro ou não, né? Tá dentro Uhum. Uhum. do que eu quero, do que é a minha empresa, né? Do que é essa empresa, do que ela quer transmitir, sim, não, porque tem muito disso. Às vezes, quando ela fala da hora de parar a apresentação, eu acho que é muito disso, né? Às vezes existe uma ansiedade por parte do cliente de ter todas as respostas, todas ali na hora. E de repente essas respostas não estão ali por um motivo, pelo fato de que não precisa estar tudo ali, né? A gente precisa Uhum. impactar e depois contar todo o resto. Então, tá, mas onde vai estar tal coisa? No episódio você viu que ele fala, tem um cara que fala assim, mas aquilo vai ficar naquela cor? Uhum. Ele começa meio que querer Sim. questionar, tipo assim, cara, É. na boa, passou, né? Passou todo o sentimento? Olha, eu pensei em deixar daquela cor, mas você não gosta? Me fala. É Uhum. que não era o momento para aquilo, né? Então, às vezes você Sim, tá lá. sim. A gente mesmo, não tem às vezes que eu falo assim para vocês, meninos, que a gente tá montando alguma coisa, eu falo assim: olha, meu, tira essa palavra, porque eu sei que essa pessoa, se vai essa palavra aí, vai criar uma polêmica por conta de uma palavra e a pessoa não vai se
envolvendo todo que a gente está entregando. Perde toda essa conexão, às vezes, por causa de uma palavra. Exato. Então, é um assunto que tem muito pano para manga. Dá pra gente falar de storytelling, enfim, de várias técnicas, né? De como você contar uma história e criar essa expectativa até que ela fala, né? Nesse lance da apresentação, que vale a pena para todo mundo que trabalha na área criativa, precisa investir nisso, né? É um campo bem vasto e que vale investir. E vale investir nesse contexto aí. Vale a reflexão, né? Para quando você estiver desenvolvendo um trabalho, você pensar muito nisso. O vídeo que a gente está falando é o da Paula Scher. Assistam. Pelo amor de Deus, assistam. É um vídeo que dá pra gente fazer mais muitos episódios só falando desse vídeo, de tudo que ela é como artista gráfica, como... Meu, é incrível o trabalho dela e a potência que ele tem, né? Então, a gente só pegou um pedacinho pra falar. Total. Tá na primeira temporada, inclusive, né, meninos? Eu acho que... Isso, se eu não me engano, é o segundo episódio da primeira temporada. Inclusive, vale lembrar que ele é Netflix, tá no Netflix, mas pra quem não assina Netflix, tá no YouTube também, no canal oficial do Netflix, legendado em português, tudo certinho. Então não tem desculpa nenhuma pra poder não assistir. Exatamente, é isso. Então, finalizamos, né, rapazes? Quem quiser mandar... trocar figurinha com a gente, só mandar um e-mail, se conectar com a gente nas redes sociais. E é isso, amores. Beijo, até a próxima, então. Beijão. Tchau, tchau. Beijo, galera. Até mais.